Uma doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje é com alegria que recebemos mais uma vez nosso companheiro Orson Peter Carrara. Como está, Orson? Tudo bem, é uma satisfação muito grande estar aqui no Transição novamente e abraçar os nossos telespectadores de todo o país. Orson, o que são as tensões? As tensões são basicamente as perturbações emocionais. Nós ficamos muitas vezes torturados, atormentados, angustiados com os problemas do cotidiano. Existem as tensões mais leves, por exemplo, que passam após a ocorrência. Uma entrevista para um emprego, uma entrevista com um médico, uma prova de vestibular, aprender a dirigir, tirar carta de motorista, a dona de casa que vai receber alguém para almoçar e preocupa-se com as providências do almoço, quer dizer, o filho que não chega na madrugada, quer dizer, passado o fato, nós ficamos aliviados. As tensões nos causam, elas são fruto dessas preocupações, dessas angústias interiores, etc. Então as tensões são esses desajustes da serenidade, da emoção. E quais, basicamente, são as origens e os desdobramentos dessas tensões, Orson? Pois é, aí está a grande questão. Cada um de nós reage de maneira diferente. As origens são variadas, né? Nós temos as tensões simples, que são originárias dos fatos comuns da vida de todos nós, nas preocupações cotidianas. E elas geram essas preocupações, essas angústias interiores, esses conflitos, elas geram também resultados diferentes. Por exemplo, quando estamos muito preocupados, alguns terão diarreia. Diante de uma pressão muito grande, alguns desenvolverão algum tipo de alergia. Outros perderão o sono. Alguns outros perderão o apetite, outros terão o seu apetite acelerado. Outros ficarão nervosos, com taquicardia. Quer dizer, os desdobramentos são muito variáveis. A grande questão está naqueles desajustes emocionais, naquelas tensões que permanecem por muito tempo. Porque uma tensão de uma preocupação muito excessiva pode gerar dores musculares, pode gerar essas consequências que passam rápido. Mas o problema está quando, por exemplo, guardamos uma mágoa durante muito tempo. E já se sabe que as tensões que se estendem por largo tempo, elas provocam doenças. Já se sabe, por exemplo, que as mágoas é uma das causas de tumores cancerígenos. Toda vez que nós nos permitimos entregar a tristezas continuadas, quando guardamos as decepções e ficamos mastigando aquela decepção por muito tempo, o nosso desânimo alimentado, quando nos entregamos a abatimentos com constância, o que acontece? O nosso sistema imunológico começa a baixar e ficamos expostos aos vírus, bactérias, infecções. Aqui mesmo no Transição nós já tivemos a oportunidade de abordar a temática por que adoecemos. E essa questão da tensão emocional praticamente é um braço desse assunto, porque vamos percebendo os prejuízos que as tensões alimentadas provocam na saúde. Então, quando estudamos esse assunto, nós estamos fazendo um convite a nós mesmos a superarmos as tensões. Agora, Orson, o que a casa espírita pode auxiliar as pessoas no tratamento da tensão emocional? Existe algum comprometimento espiritual também nesses casos, a seu ver? Quando nós nos permitimos nos entregar às tristezas, abatimentos, quando guardamos sentimentos de rancor, de vingança, de inveja, de ciúme, o que acontece? Nós abrimos as nossas brechas morais e damos espaço às influências espirituais negativas. Ao contrário, quando pautamos a nossa vida pela alegria de viver, quando pautamos as nossas atividades com otimismo, quando nós temos iniciativa, quando nós confiamos na vida, ao contrário, nós também nos sintonizamos com os benfeitores espirituais. E aí ficamos bem. Agora, a casa espírita, por sua vez, oferece recursos vastos de auxílio. Por exemplo,
Quando estamos ouvindo uma palestra no Centro Espírita, antes do passe, nós estamos sintonizados com aquela ideia. E essa sintonia com as ideias elevadas nos ajuda a nossa própria reflexão. Daí a importância de valorizarmos muito o momento da palestra, de prestarmos atenção, de comparecermos aos eventos, de sermos participativos, não só nas palestras, mas principalmente nos grupos de estudos, que são verdadeiros grupos terapêuticos, na troca de ideia, nos questionamentos. O passe também nos alivia as tensões, mas, além do passe, nós não podemos restringir a nossa prática espírita apenas em receber passe, apenas em sermos ouvintes, mas sermos participativos, trabalharmos. Isso não é só para os espíritas, isso é em qualquer atividade, em qualquer outra crença, porque quando estamos comprometidos com as causas do bem, nós estamos nos protegendo. A criatura que trabalha, a criatura que se interessa, a criatura que estuda, que participa, ela cria ao redor de si uma defesa natural, justamente pelos seus esforços, pelo seu empenho, porque a assistência sempre existe, mas a nossa participação é fundamental. Então, quando nós estamos em atividade, nós nos defendemos e nos aliviamos das tensões. Então, a Casa Espírita, além das atividades rotineiras de palestras, estudos e outras atividades de promoção humana, elas também oferecem um atendimento fraterno, elas também oferecem um vasto campo de trabalho. Então não percamos tempo, trabalhemos, que é a melhor receita para a superação das nossas neuroses. Você falou aí, comentou bastante, e nós conversamos sobre o assunto num programa anterior. Me parece que o exercício da caridade também ajuda bastante nisso, é isso que você quis dizer, não? Sim, perfeitamente. O exercício da caridade é um verdadeiro antídoto contra as depressões, contra as angústias, porque o exercício do bem nos vincula ao bem. Não só a caridade material, mas também a caridade do estímulo, como falamos na abordagem do outro programa sobre a alma do Espiritismo, que destaca a caridade em seus vários aspectos. Todo bem que façamos ao próximo é nosso advogado, é nossa defesa, porque toda vinculação às causas humanitárias, toda vinculação que prime por beneficiar o próximo, para atenuar as dificuldades alheias, é para nós um verdadeiro ponto de apoio. O que muitos de nós não percebemos é que é exatamente o comprometimento, e o comprometimento envolve realmente a dedicação, envolve a participação, envolve a responsabilidade, a assiduidade das tarefas, a pontualidade. É este comprometimento das tarefas que se torna o nosso ponto de apoio. Porque diante das adversidades que possam surgir, e surgem na vida de todos nós, aquele trabalho que executamos é a nossa defesa, porque todo trabalho realizado no bem cria defesas a nosso favor que estão à nossa volta. E quando precisamos, elas atuam. Seja na própria defesa magnética do trabalho que nós executamos, seja na gratidão das pessoas que se sentiram beneficiadas pelo nosso trabalho, ainda que haja a ingratidão, que ninguém reconheça o nosso trabalho, a própria vida, pelas leis naturais que Deus estabeleceu, devolve para nós a proteção do trabalho que exercemos. Daí a importância de nos pautarmos com dignidade, de nos pautarmos com honestidade, com respeito, porque isso é a garantia da nossa felicidade, da nossa saúde. Eu queria que você fizesse algumas considerações sobre a tensão da morte. Pois é, o assunto morte, que o Espiritismo demonstrou não existir, morre o corpo, que é um instrumento biológico, mas a alma sobrevive ao corpo. Todavia, não é de desconhecimento de ninguém, que a morte ainda não deixa de ser uma coisa muito comovente, que traz depressões para aqueles que ficam. Muitas criaturas sentem imensas saudades dos seus filhos, do cônjuge que se foi, e a gente tem encontrado muita gente pelo país afora, e mesmo nos nossos relacionamentos, sofrendo com a situação de morte, geradora de tristezas, de tensões, de preocupações, de aflições. Como será que ele está? Como será que ela está? Eu tenho tanta saudade. A dor da saudade, por exemplo, é um assunto comovente. E nós, verificando isso na nossa vivência, etc., decidimos por fazer um trabalho confortador, porque o choro da saudade é uma coisa absolutamente natural. É natural que tenhamos essa tensão da saudade, que sintamos falta daquele alguém que não retorna. Todavia,
a nossa inconformidade, o nosso choro de desespero, atinge diretamente aquele que nós estamos saudosos, que vai sofrer a tensão onde está de receber a agonia daquele que ficou e não poder se comunicar por várias razões, como sabemos, e ele sofre lá como se fosse uma lâmina que cortasse seu coração. A nossa resignação é um lenitivo para ele. Então, isso é muito importante ser dito, para que não tenhamos duas tensões, a tensão do encarnado e a tensão do desencarnado. E Orson, tem aí alguma receita básica para os nossos amigos vencerem as tensões emocionais? Olha, a preciosa mensagem de Emmanuel, que está constante do livro Companheiro, ela contém vários parágrafos. A partir do 5º parágrafo ele começa a dar receitas. Ele nos fala para termos coragem diante das adversidades, ele nos indica usarmos a alegria, a simpatia, o trabalho no bem, a observarmos pausa de repouso nas nossas atividades. Ele diz várias coisas, mas eu gostaria de destacar aqui o último parágrafo. Além de dizer no escopo da mensagem para a gente não carregar ressentimento, porque a mágoa guardada é uma tensão tremenda, para a gente aprender a perdoar, para entender o outro na sua dificuldade, para não ficarmos presos em pontos de vista, em fixações mentais, mas é no último parágrafo que ele diz assim: trabalhando e servindo sempre, sem esperar outra recompensa que não seja a paz de consciência. Os Espíritos dizem que a paz de consciência é a única felicidade real que o ser humano pode desfrutar sobre a Terra. Porque a paz de consciência, ela é construída através das ações nobres, da honestidade, do bem que possamos fazer. E ele diz que quando conseguirmos guardar a paz de consciência como única felicidade real, porque o dinheiro passa de mão, a saúde vai embora logo, a juventude passa logo, o que fica são as ações da consciência. E se a consciência estiver pesada, não teremos paz. Então ele diz, se tiver paz de consciência, nenhuma tensão emocional te criará desencanto ou doença. De vez que se cumpres o teu dever com sinceridade, imagine quanta coisa cabe nessa frase, cumprir o dever com sinceridade, quando te falte força, Deus te sustentará. E quando não consigas fazer o bem que desejarias fazer, Deus fará sempre a parte mais importante. Então a receita primordial é nós pautarmos a nossa vida na vigilância, no trabalho no bem, na oração, para conquistarmos a cada ação a paz de consciência, estarmos bem com a nossa própria consciência. Isso é o que mais importa, Coelho. Para não transitarmos para outra vida com a consciência pesada, com o arrependimento, com a culpa, com o remorso. Então que cada ação nossa seja uma ação consciente no bem, para não nos prejudicarmos. Porque é o que vai permanecer. Essas coisas materiais, as aquisições materiais passam. As situações de título, posição social, nome, família, cargo, profissão, tudo isso passa. Dinheiro, né? Passa tudo, a saúde, a juventude. Os últimos 30 anos com eles voaram. Nós nem vimos passar os outros 30 anos. Mas o que fica, o que permanece para sempre é a paz de consciência. E agindo no bem, estudando a lucidez da doutrina espírita, apegando-se ao Evangelho segundo o Espiritismo, que tem lições preciosas para isso, verdadeira receita, porque se nós pegarmos a mensagem de Emmanuel, vamos ver que ela está toda embasada nessas orientações que saem da grandeza do Evangelho de Jesus, que nos pede amar o semelhante, amar a nós mesmos e pautar a vida na dignidade. Orson, estamos chegando ao final desse nosso programa. Eu gostaria que você deixasse aos nossos amigos as suas considerações finais sobre o tema tensão emocional. Primeiramente, nós queremos agradecer muito aos telespectadores, amigos de toda parte que nos ouvem nesse instante, e dizer que diante das tensões, das aflições, das angústias, preocupações, adversidades que a vida possa apresentar, eu gostaria de dizer algo que sempre disse aos filhos, desde que nasceram, quando pequeninos. Agora estão adultos, a gente já não, nem sempre é possível, mas na primeira infância deles, eu dizia, Cíntia, nunca te esqueças de Jesus. Alexandre, nunca te esqueças de Jesus. Cássio, nunca te esqueças de Jesus. Então, amigos, telespectadores que nos ouvem esse programa, nunca nos esqueçamos de Jesus. Muito obrigado. Esta é a receita básica para vencer as nossas tensões.
Orson, nossos agradecimentos, esperamos contar com você. É um prazer. Em outras oportunidades, né? Você é sempre gentil e nos atende às solicitações. O mesmo aos nossos amigos de casa. Esperamos contar com todos em nosso próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.